Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Aventura Solo RPG. Tivemos aí o fim da mesa de Morkborg, né? Então agora eu vou começar um novo sistema. E eu escolhi o Alien. Como o canal ainda tá bem pequenininho, não tem votos lá na enquete, né? Então eu vou com o que eu quero, eu escolhi o Alien. Então aqui vou mostrar para vocês os livros. Até onde eu sei, esses livros estão meio raros, então eu tenho protegido eles. Esse aqui é o livro do Alien, um livro base em português. Eu dei a sorte de pegar ele no Catarse. Peguei tudo que vinha para ele. Maravilhoso, maravilhoso. A editora New Order fez um trabalho incrível nele. E um agradecimento especial à editora New Order por ter me deixado gravar sessões do livro ali conforme a necessidade para o jogo. Vamos ver aqui. Eu consegui pôr as minhas mãos nesse módulo Colonial Marines. Se não veio pro Brasil e até onde eu sei tá out of print na gringa. Então é interessante. Esses manuais e livros do Alien estão tão difíceis de achar até lá fora. Talvez por causa do lançamento da segunda edição. Enfim. Esse é o livro do Mythic, que eu citei no último episódio do Morkborg. Muito bacana o livro para quem quer mestrar solo. Ele é muito, muito, muito bom. Eu só digo assim que sua aventura é mais burocrática. Você tem que prestar atenção em mais coisas, ele agrega muito valor ao seu jogo, tá? O grande livro de tabelas aleatórias para ficção científica. Eu vou estar usando ele aqui para dar uma força aqui no jogo de Alien pra gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu vou tentar ver se eu faço ou não cortes para essa criação de personagem. Mas enfim, vamos lá. A média da mesa é 4 pessoas, né? Cada pessoa escolhe uma profissão para o seu personagem e segue o baile, né? Como eu vou estar jogando solo, e esse é um jogo que é difícil, né? Eu vou fazer 2 personagens. Cada personagem vai ter 2 profissões, tá? Em prol de tornar mais viável o jogo. Deixa eu ver. Vamos lá. Ok. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quem tá acompanhando aí deve ter percebido isso no Morkborg. Para quem tá chegando agora, vocês vão ver isso. Eu gosto de sortear o máximo de coisa possível. Eu gosto de ter o mínimo de controle possível, que isso torna a coisa mais interessante, né? Os dados realmente passam a ser como um mestre para mim, né? Então eu vou ver aqui, ó. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes. Eu vou rodar 2d10. Se tirar 10 eu ignoro. E o valor de cada d10 vai ser as classes que eu vou fazer pro personagem. Acho que eu talvez só vai ignorar criança. É porque criança não é uma profissão, né? E os demais itens são todas profissões. Então eu vou rodar 2d8 e vou ignorar a opção criança. Então vamos lá. Aqui. Cadê meu outro d8? Aqui. 2 e 1. Fuzileiro naval, fuzileiro colonial e xerife colonial. Então vamos colocar um ex-fuzileiro colonial que virou xerife na colônia. Ele pediu demissão do serviço militar e virou xerife. Por aqui de canto. Fuzileiro / xerife colonial. Fechou. E o nosso outro personagem é 8 e 1. Fuzileiro colonial cientista. Então ele vai ser um cientista do exército. Ok? Com treinamento militar. Acabou virando um jogo militar. Pô, cara, eu não tava a fim de fazer uma mesa estilo Alien 2. Eu vou ignorar esse resultado. Eu vou ignorar qualquer resultado que envolva fuzileiro colonial. Gente, qual que é a chance disso? 2 vezes seguidas, dos 2 dados. 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5. Médico oficial. Então, médico-chefe. Ok. Dá pra fazer. Um médico-chefe de uma colônia. Bom, vai acabar virando um jogo de colônia. Médico oficial. Talvez alguém que inadvertidamente estava trabalhando com xenomorfos e não sabia, né? Por isso aqui, pra não forçar a capa do livro abrir demais. Eita.
Foi. Vamos lá. Temos aqui o fuzileiro colonial. Vai ter jeito, vai ter que ficar de canto. Vamos chamar ela de... Ela, eu já tô até definindo o gênero aqui. Então vamos lá, vai ser uma mulher, vai se chamar Lopes. Seguir o modelo do Alien, todo mundo se identifica por sobrenome. F, eu sei que é a mulher. Meta pessoal dela. Cadê um D4 aqui? Ah não, pode ser um D6. Ok. Ela é um herói condecorado. Não fica legal. Uma vez você ajudou a encobrir um crime de guerra. Ninguém nunca deve saber. Ter encoberto esse crime de guerra vai ser o que fez ela sair do exército, tá? E virar xerife. Que aí é mais fácil dela ficar em cima de pesquisas e afins da polícia. Encobrir crime passado. E a corte militar, né? Vamos colocar um corte militar aqui. Cabeça raspadinha. O item emocional dela vai ser plaqueta de um companheiro de pelotão. Será que ela tirou a vida desse companheiro e ela carrega essa plaqueta por causa disso? Temos aqui um bom start da coisa. Tá. Oh, meu Deus, onde fica isso? Item emocional. Tá aqui. Faz muito tempo que eu não jogo Alien. Como a profissão atual dela é xerife, eu não vou dar para ela o rifle de pulso que eu tenho como opção por ser fuzileiro, tá? Eu vou provavelmente pegar alguma pistola ou revólver ali que o xerife tenha acesso, ok? Eu vou dar para ela então uma armadura pessoal M3, que é um equipamento do xerife, do fuzileiro. Tá feito. O xerife. E é isso aí. Eu vou dar agora um revólver Magnum para ela. Eu vou fazer cortes depois quando eu for editar o vídeo, que senão vai ficar gigante. Tô tendo que parar para ler coisa toda hora. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, como a Lopes é um xerife atualmente e foi um militar, eu vou colocar força 5 nela. E a agilidade dela eu vou fazer 4. 9, 10, 11, 12, 13. 3 em perspicácia e 2 em... Ok. Então, como eu tenho 2 carreiras, eu ganho algumas habilidades extras aqui. Essas habilidades eu posso distribuir até 3 pontos nelas, de um total de 10. Então, combate à distância com certeza vai ser 3 pontos. Resistência vai ser 3. Eu já tô para 6 pontos gastos. 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser isso aqui, ó. 2 de corpo a corpo, se a coisa ficar feia. E 2 de observação, para eu ouvir o alien andando nos dutos, né? Se a coisa azedar também. Eu tenho... Vitalidade, eu tenho 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de vitalidade ao todo. Bom, é isso aí, pessoal. Esse personagem tá pronto. Uma maravilha esse sistema. É tão facinho fazer personagem pra ele. Depois eu vou passar a ficha limpa, colocar algumas coisas em ordem aqui que eu preciso acertar. Mas a princípio é isso aí. O personagem tá feito. Vamos fazer aqui o próximo. O médico oficial. Eu vou usar o nome Aberly. Isso aqui é uma curiosidade da franquia do primeiro filme do Alien, que eu não sei se vocês sabem. O primeiro filme do Alien, todo mundo é chamado pelo sobrenome, né? E todos os sobrenomes foram escolhidos no filme para serem andrógenos, não terem gênero, né? Acho que seria sexuados a palavra, né? E o manual aqui, pelo menos pelo que eu tô vendo, seguiu essa ideia. Todos os sobrenomes aparentemente não seguem um gênero. Deixa eu ver. Médico e oficial. É isso aí mesmo. Então fechou. Vamos lá. Empatia principal do oficial. E da médica, o atributo principal é empatia também. Ok. Mobilidade. Observação e mobilidade. Observação. Observação. Presença calmante. Eu não vou pegar o talento das duas profissões para os personagens, tá? Pro personagem anterior, eu peguei pra Lopes, eu peguei os talentos de Marine, né? Fuzileiro. E aqui o do Aberly, eu tô pegando os de médico. Presença calmante, compaixão, cirurgião de campo.
Eu acho que os dois vão fazer um duo bem bacana nessa campanha. Vamos ver o que sai disso. Acho que dá pra tirar algo bem legal. Já anotei as habilidades? Anotei. Aparência. Eu vou fazer aqui essa médica é viciada. Isso vai ser legal. Aparência, ela tem mãos inquietas. Ela tá sempre com a mão tremendo. Eu já estraguei a vida de médico dela aqui. Eu vou evitar a palavra que eu usei, viu? Que eu não sei se o YouTube reclama. Eu vou colocar que ela gosta muito de analgésico. Acho que é isso. Item emocional. A última avaliação psicológica dela diz que ela está apta por enquanto. Cadê o Android pra dizer que ele não vai mentir sobre as chances dela? Não, aqui é a nave, né? Item emocional. Em algum momento vai estourar. E o oficial, o atributo principal também é empatia. Então já vou jogar empatia no 5 aqui. Empatia por perspicácia 4. 2 de força, 3 de agilidade. Acho que tá bom isso. Ela tem combate à distância, comando e manipulação. Ok. Eu tenho 10 pontos pra gastar. Bom, com certeza aqui 3. 3, 6. Tem que ter combate à distância nesse jogo. 7, 8, 9, 10. Deixa assim. Tá bom. Como ela é um chefe, médico-chefe, ela vai ter uma pistola de serviço. E a do médico dela... Eu vou pegar Naproleve, que é um remédio anti-estresse, uma injeção anti-estresse que ela tem aqui. Eu vou sortear, só que eu acho que automaticamente isso vai muito contra a ideia do jogo, né? Que é o seu personagem estar sem... Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver. Diz pra eu rodar um D6, vamos ver o que sai. 5? Vou ficar com 4 só. E eu acho que isso vai zoar a proposta do jogo de ver o meu personagem azedando. Então vamos deixar com na ProLeve disponível sim. E eu vou colocar que eu não posso... Ou na ProLeve vai ser um negócio muito, muito, muito raro. E é isso aí, pessoal. Eu vou pensar se eu mantenho esses episódios relativos à criação de personagem. A maior parte desses episódios eu passo em silêncio, fazendo as anotações, né? Eu tinha sentido isso no Morkborg também. Então, não sei se é interessante para quem está assistindo. Bom, para todos os fins, as fichas estão feitas. Eu vou dar uma passada nelas a limpo. Eu vou ver se eu dou uma enriquecida com camaradas e rivais para eles, entre outras coisas. Meu pai, a médica tem 2 de vida. Bom, enfim, né? As escolhas que a gente faz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e a gente se vê. Valeu?